E aí galera, beleza? 7 aqui gente, no vídeo de hoje finalmente trazendo vídeos de Boku no Hero aqui pra vocês e dessa vez com uma sessão de spoilers do capítulo 368 do mangá. Eu tava muito nesse dilema de será que eu devo trazer ou não agora os vídeos de Boku no Hero do mangá, até porque a gente já sabe que a obra tá se encaminhando pro seu final e eu não sabia se valia a pena ou não começar a trazer desse ponto da história. Mas como no final das contas eu também sou fã e eu tô muito hypado com tudo que tá acontecendo, principalmente depois desses últimos capítulos, eu falei, quer saber? Vou começar a trazer os vídeos de uma vez pro canal e dane-se. Então, sem mais enrolação, já deixa o seu like no vídeo e a palavra-chave que eu quero que vocês lotem os comentários aí hoje vai ser rugido. Até porque essa palavra tá no título do capítulo, que é rugindo One for All. Talvez pela tradução tenha ficado um pouquinho confuso, talvez seja rugido do One for All. Não sei ainda, até porque o que eu vou trazer pra vocês hoje são apenas os spoilers do capítulo 368. O capítulo mesmo completinho só vai sair amanhã, tá? E eu devo trazer um vídeo aqui no canal também falando sobre ele. Então, pessoal, agora a gente vai analisar rapidamente todos os spoilers que saíram desse capítulo, tá? Vou ler aqui bonitinho pra vocês, que eu tenho tudo anotado aqui, e a gente vai analisando junto e comentando, fechou? Vamos nessa! Bom, pessoal, acredito que assim como eu, vocês também estão muito hypados com a chegada do Deku na batalha final, finalmente, até porque, cara, eu não aguentava mais, eu fiquei capítulos e capítulos, semanas e semanas esperando esse maldito aparecer na luta, e eu não aguentava mais. Tá certo que ele é meu personagem favorito, então eu tenho essa tendência a ficar ansioso pela chegada do protagonista, diferente de muitos que não tem o Deku como protagonista, cara, não tava fazendo tanta falta, mas a gente tem que ser sincero, porque o único personagem que consegue bater de frente e até vencer essa versão bizarríssima do Shigaraki junto com o All for One é o Deku. Então a gente fica sem opção, não tem como, tem que ser ele lutando, porque é ele que vai ter as armas e os poderes necessários pra vencer essa luta. Começando aqui, diz assim, pessoal, o capítulo ele começa com o All for One dizendo que o Tomura não existe mais, porque eles se fundiram e a personalidade dele foi o que restou mais forte. Basicamente seria o All for One dizendo aí pra gente, e pro Deku no caso, que o Shigaraki já não tá mais ali, que não adianta ele vir com esse papinho que não vai funcionar. A mente do Shigaraki já se foi por conta da mente do All for One ser mais forte. Só que assim, na minha opinião e na de vocês muito provavelmente, eu acho que isso não é nada mais nada menos do que um blefe do All for One pra tentar fazer o Deku desistir dessa jogadinha aí dele. A gente sabe que o Deku ele quer tentar salvar o Shigaraki a todo custo, mas se precisar, não tiver outra opção, ele vai sim partir pra matar o Shigaraki porque não tem o que fazer. Só que devido à personalidade do protagonista, a gente sabe como as coisas funcionam. Aqui ainda diz que provavelmente isso aconteceu porque ele viveu por mais tempo, né? No caso, o All for One. Então, cara, vamos ver se é verdade ou não. Eu acredito que não seja. O All for One ainda diz assim, não sei o que você tá querendo fazer, mas tudo vai seguir de acordo com o meu plano. Ou seja, realmente é o All for One tentando seguir às riscas tudo que ele já vinha planejando. E é nesse momento que um certo personagem aparece pra dar aquela famosa contrariada no que o All for One tá falando. Nesse momento o Mirio ele intervém na conversa e ele diz que o Tomura All for One, né, essa versão deles em conjunto, reagiu a uma fala dele de um jeito bem estranho, como se ele tivesse sido possuído por uma criança brava. E por isso o Mirio ele acha que essa fusão perfeita, né, ainda apresenta instabilidades. E é justamente isso que eu penso também. Eu não acho que essa fusão do Shigaraki com o All for One tá perfeita. Longe disso. Até porque, como a gente já viu nos capítulos anteriores, pô, o Mirio mostrou a bunda e o Shigaraki ficou ali sem entender nada. Não que o All for One não pudesse ficar sem entender nada nessa situação, porque não é em qualquer momento que um herói decide mostrar a bunda pra distrair o inimigo. Cara, se isso não é uma instabilidade e um choque emocional dentro do próprio corpo, eu não sei o que é. Então, pra mim, claramente essa fusão não é perfeita, exatamente como o Mirio disse. E continuando os spoilers, a gente vê o seguinte. Nesse mesmo momento, a Nana olha pro Kotaro no braço do Tomura All for One e os seus olhos se cruzam. Então ela confirma que o Shigaraki ainda tá lá dentro, que é justamente o que eu vinha falando. Eu acredito que ele tá lá. E é nesse momento que o Tomura All for One pula e isso balança toda a Yue voadora. E ele diz que a conversa acabou porque agora ele vai pegar o One for All de uma vez por todas. Cara, o fato da Nana ter sentido a presença ali já é tipo um checkmate pra gente entender de uma vez que o Shigaraki tá ali, que é tudo realmente um blefe do All for One. E o fato dessa fusão bizarra dar um pulo e conseguir tremer toda a Yue, cara, mesmo no ar, cara, é coisa de maluco. A gente vê que ele realmente tá na sua versão mais poderosa de todas. Bom, ele disse que vai pegar o One for All, então vamos ver o que acontece a seguir. Os spoilers contam aqui pra gente que o Tomura All for One acerta o Deku com um smash e o chão ao redor deles é destruído completamente. Só que o Deku parece não ter sido afetado, e ele diz que não vai deixar tudo acontecer do jeito que o All for One quer, e amarra um dos braços dele com uma mistura de fadim e um chicote negro, que é chamado de corrente negra. Cara, essa parte é simplesmente absurda, porque o Deku mostrando aí mais uma vez pra gente que ele consegue ter toda uma inteligência a usar as individualidades dele em conjunto, que é justamente essa uma das características principais do personagem, que é a forma que ele lida com as situações em combate, misturando habilidades e chegando a conclusões que ninguém espera. Então o fato dele combinar tanto o fadim com o chicote negro pra criar essa corrente negra é uma parada sensacional e nas imagens a gente consegue ver que é brutal, simplesmente incrível.
incrível. E eu queria também ressaltar o fato de que eles partirem pra cima do Deku, darem um golpe nele e mesmo assim ele tá de boa, cara, como se ele não tivesse levado nenhum dano. Isso só mostra pra gente que o nível que o Deku tá usando o One for All já ultrapassou os limites que a gente imaginava. Vamos ver o que acontece em seguida. O Deku então arremessa o Tomura All for One pra longe, mas ele logo se solta dizendo que mesmo sendo uma versão mais forte, ele não vai cair duas vezes no mesmo truque. E é aí que o segundo portador aparece atrás do Deku dizendo que se vai usar o seu poder é pra acabar com isso rápido. E é nesse momento, meus amigos, que eu fiquei completamente em choque quando eu tava lendo esses spoilers, porque finalmente a gente ia descobrir o que é a individualidade do segundo portador, que sinceramente eu nunca vi uma especulação tão forte na internet, todo mundo falando sobre isso, tentando entender do que se trata, o que seria essa individualidade, se seria muito OP, até porque a galera não gosta quando aparece uma habilidade tão OP nesse nível da história. E esse também era o meu medo, de ser alguma coisa que não fizesse sentido, mas cara, eu simplesmente amei o que vocês vão descobrir agora. Ele segue dizendo que se o Deku não derrotar o Tomura em 5 minutos, já podem decretar o fim do mundo. O Deku então ele assume uma postura em que ele segura sua própria mão direita e diz, segundo transmission. E imediatamente depois o Tomura All for One é atingido do nada. Rapaziada, vocês estão entendendo o nível de hype dessa parada? Aparentemente é esse então o nome dessa individualidade, transmission, só que o ponto é justamente esse. Como assim ele foi atingido do nada? Sinceramente, pessoal, o Deku ele fazer essa pose pra soltar esse poder, né, essa individualidade do segundo portador, me lembra muito a mesma situação que o Gon se colocou lá em Hunter x Hunter, quando ele teve aquela transformação pro Gon adulto, digamos assim, que o Gon fica carregando uma espécie de energia em volta do seu punho, né, pra soltar aquele seu ataque mais poderoso. O famoso Jokenpô, só que diferentão. Pode ter sido coincidência, mas me lembrou muito em particular. E o interessante é que o segundo portador fala pro Deku que se ele não conseguir vencer o Shigaraki em 5 minutos, já podem decretar o fim do mundo. Cara, isso só mostra pra gente que aquela habilidade é absurdamente poderosa e que se ela não servir, se ela não der conta, já era. Nem o Deku vai conseguir vencer o Shigaraki. Mas se liga no que vem a seguir. O Shigaraki ele é arremessado pra cima tão rápido que até o som vem depois. E enquanto isso tá rolando, o Mirio que tá ali em volta, ele vai observando tudo isso acontecendo. E ele tá tão confuso que ele não entende de onde o golpe veio. E além disso, ele também percebe que nem se compara com aquela energia que cobria o seu corpo anteriormente. Então ele pensa, tipo, não pode ser. O que tá acontecendo? Como eu falei pra vocês, essa individualidade vai muito, muito além do que a gente imaginava. E logo em seguida disso, a gente vê o Deku surgindo e ele inicia uma sequência de 3 golpes, second, third e top. O segundo portador diz que está muito mais forte do que na época em que ele usava, mas que é uma individualidade capaz de mudar a velocidade do alvo que ele acerta com o golpe. Ou seja, essa individualidade que a gente tanto queria saber o que era é muito complexa, mas ao mesmo tempo é muito forte. Lendo de primeira você até fica meio, cara, como assim? Não entendi bem. Eu vou explicar pra vocês. Pelo que eu consegui entender da individualidade aqui, basicamente é como se, digamos que aqui tá o Shigaraki e esse é o punho do Deku. Em vez de ser um golpe normal, muito rápido, que o Deku vai lá, acerta o Shigaraki e o golpe e o som acontecem ao mesmo tempo, né, de levar um impacto e o Shigaraki ser afastado, é como se fosse um soco tão rápido que ele leva o golpe e o som do golpe só depois de alguns segundos aparece. E pra esse efeito ele acontecer, o soco tem que ser numa velocidade tão absurda, mas tão absurda, que tem que ultrapassar algumas marcas. É quase como se a gente estivesse comparando o soco do Deku com um soco do Flash ou um soco do Sonic, por exemplo. Ele tem que quebrar a barreira do som. E pra finalizar o capítulo, pessoal, vamos ver o que acontece no finalzinho dessa sessão spoiler. O Deku ele aparece atrás do All for One e se prepara pra acertar o seu último golpe na velocidade Overdrive. E o segundo portador encerra falando assim, o Midoriya agora é capaz de usar 120%. A questão é, ele tá se referindo à individualidade específica dele, que ele consegue usar ela em 120%, ou ele tá querendo dizer que o Deku consegue usar o One for All a 120%. Isso eu não entendi muito bem, mas eu acho que saindo do capítulo oficial vai dar pra entender isso. E em seguida o Yoichi surge dizendo pro seu irmão pra ele parar com isso e o Deku acertar o seu Detroit Smash. E é justamente assim que o capítulo encerra, com essa imagem maravilhosa que, cara, a gente viu que não tem como. O Deku evoluiu de nível, ele tá numa versão absurdamente poderosa e muito diferente daquele lance de Berserker dele, porque no fim a gente chega na conclusão de que apesar do modo Berserker do Deku ser muito poderoso, ele não pensa direito. Então quando ele consegue combinar todas as características que ele manda muito bem, que é o lance da estratégia, de ele pensar muito em combate para realizar suas ações e ao mesmo tempo fazer isso tudo muito rápido, combinar as individualidades e ainda mais agora ele usando essa individualidade nova, cara, quando ele combina tudo isso, não tem como. Eu tô muito ansioso pra ver o capítulo completo amanhã e vou trazer um vídeo analisando tudo bonitinho pra vocês, com mais detalhes. Só que de qualquer forma, tô curioso pra ver como é que vai ser os próximos capítulos, porque meu Deus do céu, cara, essa batalha do Deku contra o All for One Shigaraki tá coisa de maluco. Então pessoal, eu tô ansioso pra saber o que vocês acharam dessa sessão spoiler. Deixa aqui nos comentários tudo o que vocês têm a pensar sobre esse capítulo.
capítulo, o que vocês estão achando dessa luta, o que vocês esperam pro futuro dessa luta, como que ela deve se encerrar na opinião de vocês. Deixa nos comentários que eu tô muito curioso. E os vídeos de Demon Slayer continuam normal, tá pessoal? A gente só tá acrescentando conteúdo aqui pra vocês, fechou? Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!